Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. O que vamos falar dessa vez? Moçada, nós vamos falar um conteúdo que ele é muito trabalhado dentro da universidade, né? Mas no conteúdo escolar ele não é tão trabalhado, não é trabalhado com tanta frequência. Até porque os termos e informações sobre esse conteúdo são os termos muito técnicos. Então eu creio que alguns alunos poderiam ter um pouco de dificuldade. Mas o professor Leandro tentou reduzir, tentou simplificar ao máximo que ele pôde esse conteúdo para tentar passar da melhor maneira para os meus alunos do ensino médio e fundamental maior. Leandro, que conteúdo é esse? Eu já fiquei até meio curioso. Preste atenção. O nosso conteúdo de hoje é resistência aeróbica como condicionamento de performances físicas. Moçada, por esse enunciado você já começa a perceber do que se trata o nosso conteúdo de agora. Ele vai falar sobre uma tal de resistência aeróbica e como essa resistência aeróbica como condicionamento para performances físicas de determinados esportes. Isso quer dizer que a resistência aeróbica ela é importante no desenvolvimento de algumas atividades físicas, principalmente as atividades físicas que precisam da resistência aeróbica. As que não precisam, aí já é outra coisa, né? Não precisam tanto, não é fundamental. Aí você me diz, Leandro, mas se tem um esporte que precisa da resistência aeróbica, o outro esporte que tu está dizendo que não precisa, ele precisa de quê? Calma. Vamos devagar, porque esse conteúdo é um conteúdo um pouco complexo para ser trabalhado no ensino fundamental maior e ensino médio. Mas vamos entender o seguinte, nós vamos falar agora de condicionamento aeróbico, resistência aeróbica e como ela influencia dentro dos esportes que precisam dela. Deu para entender? Então vamos lá, presta atenção. Primeiro nós vamos entender o que quer dizer resistência, depois o que quer dizer aeróbico, depois nós vamos juntar os dois para termos a real noção do que é resistência aeróbica, beleza? Eu tentei fazer dessa forma para ficar uma coisa bem didática. Primeiro você vai saber o que quer dizer os nomes, depois você vai saber o que é o todo, os dois juntos, beleza? Então vamos lá, olha o que ele fala. O que é resistência? Resistência. A ideia de resistência pode ser usada de diversas formas. Neste caso, interessa-nos a sua concepção como a capacidade de tolerar ou suportar algo. Se eu digo para você, meu amigo, você tem uma boa resistência na corrida. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue executar o movimento da corrida por um período muito longo sem se cansar com facilidade. Por exemplo, existem pessoas, ainda pegando o exemplo da corrida, que quando elas começam a correr, depois de 5 minutos elas estão muito cansadas, querendo até parar, com o coração aceleradíssimo. Em contrapartida, existem outras pessoas que correm 50 minutos sem parar e quando termina ainda está inteiro. O que isso quer dizer, Leandro? Quer dizer, moçada, primeiro, que o que consegue correr mais tempo, ele tem mais condicionamento do que a primeira. E que a primeira, que só corre 5 minutos e cansa, ela tem um baixo condicionamento. Que condicionamento é esse, Leandro? É o condicionamento físico. Quanto melhor você tem esse condicionamento físico de correr por um período muito longo sem se cansar, quer dizer que você tem uma resistência boa naquele movimento, na corrida. Se você tem uma resistência baixa na corrida, quer dizer que você começa a correr, mas por sua resistência ser baixa, você já começa a se cansar nos primeiros 5 minutos. Então a resistência, moçada, como diz aqui, é a capacidade de tolerar ou suportar algo por um período longo. Mas vamos colocar outro exemplo que não seja a corrida, para você não pensar que isso só funciona na corrida. Vamos supor que eu pegue esse peso aqui, que é o meu controle remoto, que eu uso muito nos meus exemplos. Moçada, esse peso é bem levinho. Vamos supor que eu pegue esse peso aqui e diga, meus amigos, tenta levantar e abaixar o braço de vocês
Quantas vezes vocês conseguirem? Amigo, esse pezinho aqui eu vou embora. Faço durante 1 hora sem parar, porque o peso é muito levinho. Então eu consigo executar esse movimento várias vezes, tranquilamente para mim. Eu tenho uma boa resistência em relação a esse movimento com esse peso. Agora vamos supor que esse peso aqui não seja mais o peso do meu controle. Esse peso aqui seja um peso de 15 quilos. E eu vou executar agora o mesmo movimento. Olha aí, ó. Se eu for querer levantar, meu amigo, você vai perceber que eu vou ter que fazer muita força para levantar. Talvez eu consiga levantar o primeiro movimento. Mas no segundo, talvez eu já não consiga. Por quê? Porque a resistência está muito pesada. Então, para esse movimento que eu mostrei aqui para vocês, eu posso conseguir fazer por um longo período de tempo, se o peso for leve, ou eu posso fazer rapidinho e me cansar logo, se tiver muito peso. Então, percebeu? O mesmo movimento eu posso ter resistência ou posso não ter, dependendo da carga com que eu estiver trabalhando. Vamos voltar, por exemplo, da corrida, que eu acabei de citar para vocês? Vamos supor que eu digo o seguinte: corre no teu ritmo aí, quanto tempo tu conseguir correr? Tu vai correr, ó, na manhosa, e talvez tu fique 40, 50, 60 minutos correndo sem parar. Agora, se eu disser, corra o mais rápido possível que você puder. Você começa correndo rápido, mas depois de 1 minuto, talvez até menos, 30 segundos, você já está cansadíssimo, porque você aumentou muito a carga. Então perceba que a corrida também você pode ter muita resistência ou pouca resistência. Se você corre devagar, você tem muita resistência, você vai executar esse movimento por muito tempo. Se você corre muito rápido, você não vai conseguir executar o movimento por muito tempo, devido à carga, que é acelerar a corrida. Assim como eu falei do controle remoto e dos pesos diferentes. Deu para entender? Vamos lá! Depois que explicamos o que significa resistência, agora nós vamos explicar o que significa aeróbico, porque é resistência aeróbica, beleza? Olha o que quer dizer aeróbico. De acordo com a biologia, é uma atividade que ocorre apenas na presença de oxigênio. E eu botei do ladinho, ó, nunca é cedo demais para aprender, isso aqui vocês vão olhar muito mais na frente, mas o símbolo de oxigênio na tabela periódica é um O com um 2 embaixo. Então gravem isso quando vocês chegarem no primeiro, segundo, terceiro ano que o professor perguntar, vocês vão dizer que vocês já sabem e que vocês aprenderam na aula do professor Leandro de Educação Física. Show? Beleza, moçada? Vamos continuar. Aeróbico, olha o que ele diz. De acordo com a biologia, é uma atividade que ocorre apenas na presença de oxigênio. Aí você me diz, Leandro, qual é a atividade que não ocorre na presença de oxigênio? Não entendi isso aí que tu botou. Calma. Moçada, quando ele diz que é uma atividade que não ocorre na presença de oxigênio, que ocorre, desculpa, apenas na presença de oxigênio, é porque o oxigênio é a fonte de energia principal desse movimento. Quer ver? Deixa eu fazer uma explicação para vocês. Moçada, se eu disser para vocês, meus amigos, levantem um peso que é bem pesado, que está, vamos supor, né? Um peso bem pesado que está no seu pé. Eu só quero que você levante e fique com as pernas estendidas. Pegue no chão, agachado, ó, do jeito que eu estou aqui, levante e fique em pé com esse peso na mão. Só uma vez. Você vai fazer o seguinte, você vai agachar, vai pegar o peso, vai puxar o ar e fazer o máximo de força possível e pronto, ficar parado aqui segurando o peso. Você precisou de oxigênio? Precisou. Mas você não precisou de o tempo todo estar puxando oxigênio para fazer esse movimento. Você precisou mais de força bruta. Você deu uma puxada de ar, prendeu e puxou com o máximo de força possível. Agora, se eu dissesse para vocês, meus amigos, façam um movimento de polichinelo. Quantas vezes vocês conseguirem? Você vai começar a fazer o movimento e vai perceber que você não vai puxar o ar só uma vez, prender e fazer força. Porque senão você vai desmaiar. Você vai ficar respirando durante o movimento. Aqui, ó. Percebe a diferença? A diferença é que no primeiro movimento, que requer muita força,
você não precisou principalmente do oxigênio. Você precisou. No início você puxa um pouco de ar, pega o peso ou levanta. Mas no segundo movimento, que é o movimento do polichinelo, você vai precisar o tempo todo estar respirando e puxando oxigênio para dentro para poder continuar executando o movimento. Porque se você não respirar, você não consegue fazer nem 5 minutos de polichinelo. Deu para entender? Então existem movimentos que precisam muito de oxigênio como fonte de energia principal e existem os movimentos que não precisam tanto de oxigênio. Com uma respirada só você resolve, como no caso de levantar o peso. Deu para entender? Então vamos lá. Agora nós vamos, já que já vimos o que é resistência e já vimos o que é aeróbico, vamos saber agora o que é resistência aeróbica. Presta atenção. O que é resistência aeróbica? Trata-se da capacidade de uma pessoa de desenvolver um esforço de intensidade reduzida ou média durante um tempo prolongado. Então lembra o que eu falei para vocês. Você vai executar um movimento por tempo prolongado e você vai fazer ele não com o máximo que você pode, e sim com uma intensidade reduzida ou média. Lembra da corrida? Se eu disser para você, meus amigos, corram no ritmo de vocês. Vocês vão correr numa velocidade média. E aqui você pode ficar por um bom tempo correndo. Correndo 30 minutos, 20 minutos, você que é novo, tem um bom condicionamento físico. Agora, se eu disser, corra na intensidade mais alta que você puder, correr em extrema velocidade, você não vai conseguir ficar em tempo prolongado. Então, a resistência aeróbica é você fazer determinado movimento, não com a maior intensidade possível, mas sim com a intensidade reduzida ou média, para você passar muito tempo executando esse movimento. Isso serve para qualquer movimento, meus amigos. Por exemplo, eu digo a corrida, porque vocês que gostam de jogar bola, você utiliza muito corrida. Se você correr na manhã, você consegue correr o jogo todo. Agora, se você correr o tempo todo em altíssima intensidade, com a maior velocidade possível, vai chegar uma hora que você vai estar cansadíssimo. E você não vai conseguir mais executar essa corrida de uma maneira eficiente. Deu para entender? Vamos continuar. Essa capacidade depende da gestão de oxigênio. Lembra o que é gestão de oxigênio? É você saber dosar o oxigênio que você respira como fonte de energia. Quando você está correndo, que você está cansado, você está começando a cansar, você percebe que você não respira mais pelo nariz, né? Você começa a puxar o ar pela boca. Por quê? Porque a boca, por ter uma superfície mais aberta, maior, você consegue captar mais oxigênio. Quando você está cansado, que as suas fossas nasais aí não conseguem captar a quantidade de oxigênio que você quer, porque é pequena, ó, você começa a utilizar a boca, porque é uma superfície maior. Então você tem que fazer a gestão desse oxigênio que você puxa e o oxigênio que você utiliza para que você continue fazendo esse movimento por um longo período de tempo. Quando você começa a cansar, quer dizer que você está usando mais oxigênio do que você já puxou para dentro. Então você começa a deixar de puxar pelo nariz e começa a puxar pela boca. Por quê? Porque capta mais oxigênio para dentro para você tentar usar como fonte de energia para continuar o movimento. Deu para entender? Moçada, se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, eu sei que é um conteúdo um pouquinho difícil. Não é difícil, é um pouquinho difícil. Se você tiver qualquer dificuldade, pode colocar aqui na descrição do nosso vídeo. Eu vou colocar, como eu sempre coloco em todos os meus vídeos, o link para os slides, para vocês acessarem, para vocês tentar tirar a dúvida de vocês da melhor maneira possível. Beleza? Nós estamos aqui para ajudar. Mas vamos continuar. Isto é, do equilíbrio que o sujeito consegue realizar entre a necessidade de ter oxigênio, só um momentinho, ótimo, a necessidade de ter oxigênio pela atividade e o consumo que efetivamente realiza. Foi o que eu expliquei para vocês. A pessoa tem que saber dosar o quanto de oxigênio ele consegue captar e o quanto de oxigênio ele vai precisar durante o movimento que ele está executando por um longo período de tempo. Deu para entender isso? Beleza. Moçada,
O que é resistência aeróbica? Vamos continuar a explicação. Presta atenção. Graças à resistência aeróbica, o organismo pode manter um funcionamento eficiente perante um esforço que sustenta no tempo. Ou seja, devido à resistência aeróbica, você consegue fazer um movimento por longo período de tempo. Se não existisse a resistência aeróbica, você não ia conseguir fazer um movimento por, sei lá, 30 minutos, 40, 50, 60 minutos, 1 hora de movimento. Então isso nós devemos à resistência aeróbica, beleza? O coração e os pulmões, eu deixei em negrito para explicar para vocês, que se submetem à exigência da atividade física, usam o oxigênio absorvido através da respiração como forma de combustível. Moçada, o coração e o pulmão, eles são responsáveis por distribuir, claro, o pulmão na respiração para puxar o oxigênio e o coração para jogar o oxigênio para a musculatura. Então esses dois órgãos, eles são responsáveis para fazer com que você consiga executar o movimento por muito tempo, para que você consiga usar o oxigênio para executar determinado movimento por muito tempo. Então eles são de fundamental importância na resistência aeróbica, tanto o coração quanto o pulmão, beleza? Moçada, nós já estamos com 16 minutos de vídeo e nós prometemos para vocês que não íamos alongar muito as nossas aulas para não ficar uma aula muito pesada, que prenda muito você na televisão, para você não ficar muito tempo preso. Então nós vamos colocar só de 15 minutos. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo meu WhatsApp, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, que nós estamos aqui para ajudar. Inclusive, se quiserem deixar aqui na descrição do vídeo uma pergunta, alguma ideia, sugestão, críticas, elogios, nós estamos aqui para tentar atendê-los da melhor maneira possível, beleza? Meus amigos, lembrem-se, fique em casa, se você puder. Se você não puder, saia, mas se proteja, use os protocolos de segurança, proteja a sua família, que se Deus quiser, tudo isso vai se resolver o mais rápido possível, beleza? Meus amigos, muito obrigado e até a próxima.